Sabe aquela conversa chata, porém necessária, importante e que, apesar de quaisquer eh, sensações ruins que ela possa causar, ela acaba inevitavelmente ou resolvendo o problema ou traçando um novo caminho que eventualmente vai levar à resolução desse problema. Pois é isso mesmo que eu gostaria de ter com você, não com todos os espectadores aqui do canal, mas com o que eu acredito ser uma parte considerável das pessoas que estão, eh, enfim, nessa luta, nessa batalha, né, de aprender uma nova língua e principalmente a língua inglesa, né? Então você já gastou dinheiro, já gastou tempo, energia, né? Já traçou planos, sonhos, tendo a fluência como algo que já faria parte da sua vida a partir de determinado momento, né? Haja vista que curso X, Y, metodologia ZL prometeu que isso aconteceria dentro de um período específico, né? E é claro que, se você faz parte do grupo de pessoas para as quais este vídeo é dedicado, você acabou se frustrando, né? Ou está em vias de se frustrar e grande parte de vocês, eu sei que é guerreira e não desiste nunca, e é isso mesmo, tem que ser assim, mas uma boa parte já desistiu ou pensou em desistir. E é vocês mesmos, que eu quero trazer de volta pro lado bom da força, né? E de que maneira, né? Eu acho que nada melhor do que quando se comete um erro, ou um conjunto de erros, nada melhor do que expor esses erros, sentar, pôr a bola no chão, entender quais foram esses erros, tentar corrigi-los, né? Se não todos, quase todos, e reconduzir o plano. Ou seja, não desista. Tá? Eu quero te ajudar a retomar o plano da tua fluência. Não estou aqui para dizer para você que a minha forma de ensinar é que vai fazer isso, né? Se for ótimo, mas não necessariamente, né? É uma conversa séria e chata mesmo, e não um papo de vendedor, um vídeo de marketing. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Se você não se encaixa nesse perfil, mas conhece alguém que se encaixe, por favor, eu te peço a gentileza de que assista até o final, né? Deixe seu comentário do que você fez, né, ou vai fazer para evitar cair nessas armadilhas que eu vou falar. Né? Armadilhas essas que atrasam o seu aprendizado, a sua desenvoltura na língua inglesa, né? E diferente de quase todos os outros tipos de aprendizados, de estudos, o tempo é muito cruel com o aluno do inglês, né? Com o aluno de qualquer idioma, né? Do inglês não seria diferente. Porque, na verdade, quanto mais você comete alguns erros dos quais eu vou falar aqui nesse vídeo daqui a pouquinho, mais você tende a cometê-los e isso vira um ciclo vicioso, né? Que te empurra cada vez mais longe da fluência. E eu quero provar para você por A mais B. E vai ser neste vídeo, começando pelo item número 1, que é não entender a diferença entre aprender e memorizar, tá? Eu sei que você pode estar pensando, não, mas isso é a mesma coisa, né? Um pouquinho diferente só e tal. Não. Qual é a diferença entre os dois? A diferença clara e categórica. Aprender é fácil, tá? Claro que às vezes você não consegue aprender alguma coisa, sua memória, o seu banco de dados, né, dentro do seu cérebro, por assim dizer, não possui ainda os elementos para absorver e assimilar um tipo ou um conjunto de informações. Aí, nesses casos, não rola mesmo. Mas para coisas que o seu cérebro é capaz, e eu digo, para qualquer pessoa normal, não precisa ser alguém acima da média, pelo menos 80% da língua inglesa dá para aprender com tranquilidade, com os dois pés nas costas, como a gente costuma dizer, né, popularmente. Então, aprender, via de regra, é fácil. O professor te ensina aquele conceito, você fala, ah, entendi, beleza, né? Ah, moleza, ou um pouquinho diferente do que a gente faz em português, mas, né, como eu já ouvi de alguns alunos, eu consigo viver com isso. E é claro, né, revisitar esse conhecimento, essa informação umas 2 ou 3 vezes, pronto, está aí, ninguém tira de você. Como eu falei, essa é a parte fácil. Para alguns até gostosa, né?
Eu, particularmente, como aluno, sempre gostei de aprender coisas novas, né? Mas é claro, né, nem todos são assim. Agora a parte de memorizar. Memorizar requer esforço, tá? Requer disciplina, requer comprometimento. E essa é a parte chata, porque, convenhamos, por mais disciplinado que a maioria de nós sejamos, né, disciplina custa tempo, custa paciência. É feita, é esculpida, é lapidada dia após dia, né? É o desenvolvimento de um hábito, tá? E eu vou falar disso mais no último item aqui da lista. Mas é difícil, né? A gente pode tentar romantizar, né? Ah, você vai desenvolver uma rotina, não sei o quê, nananã, 30 minutinhos por dia. Isso é muito fácil de romantizar, mas não é, infelizmente, tão fácil de se colocar em prática, né? Se transformar, digamos assim. Não é tão fácil de se fazer virar realidade no seu dia a dia. E é aí que muita gente tropeça, tá? Um exemplo aqui, vou usar um exemplo de algo que está na moda agora, que são, né, que é a cultura gym, que é a cultura de academia e treino. Se você já foi, né, ou tem amigos que vão à academia, né, ou treina, principalmente se você treina, né, a questão da memorização, né, em contraste com o aprendizado, é como se você chegasse na academia e a pessoa lá que te ajuda, um amigo, um personal trainer, enfim, te mostrasse, olha, o treino de bíceps funciona assim. Você senta ali na máquina, pega o peso, nananã, te mostra todo o decorrer ali, como é que se faz, né? E você olha para aquilo e fala, não, moleza, entendi, não precisa explicar duas vezes. E você não está mentindo, é de fato isso, né? Porém, você faz ali naquele dia, dali 2 dias que está programado para você fazer aquele mesmo exercício, você fala, putz, não vou fazer, né? Ou nem vai à academia naquele dia, né? Dali uma semana você vai lá e faz, né? Consciência pesa, você vai lá e faz, mas aí quando devia ter feito nesse período 3 vezes, fez apenas 2, né? Aí na semana seguinte já não vai mais pra academia, ou quando vai, faz um outro exercício que você acha que é mais importante naquele momento e tudo e tal, né? Aí passaram-se 2 meses, né? E você olha pro seu bíceps e você vê que não houve nenhuma ou pouca mudança desde o início do seu treino, né? E o motivo, é claro, né? Não precisa nem explicar. Então é exatamente a mesma coisa, o mesmo princípio que acontece, né? E não vamos esquecer que o cérebro é um músculo, né? Então se você não revisita, se você não faz aquilo que o teu professor fala para você fazer em relação às atividades, né? Isso não vai acontecer, né? Não é dizer assim, não, pode ser que aconteça, talvez não vai acontecer. Não tem como acontecer, né? Não é assim que o nosso cérebro funciona. Então, não peque na diferença de aprender algo e memorizar. Aprender, você faz no momento que o teu professor explica, na maioria das vezes ali, você já pega de primeira. Memorização é aquilo que é preciso fazer para você, claro, ali, né? Como a própria palavra já está dizendo, né? Memorizar aquele conjunto de palavras, né? Muitas vezes ali uma mudança de tempo, né? O verbo no presente é assim, no passado era daquele jeito, a conjugação com esse pronome é de um jeito, com aquele é de outro, a regra com esse verbo é um, com aquele é outra. Então esse tipo de coisinha tem que ser praticado, vamos dizer assim, exaustivamente no começo. Por que apenas no começo? Porque depois que você passa por esse período, você já não precisa mais, você já absorveu aquele conteúdo. Então a minha palavra final em relação a esse tópico é muito otimista, tá? Aguente as pontas, né? Aguenta firme, como se diz aqui no sul, que ao final desse período você não vai precisar mais desse esforço, diferente da academia, que é do treino aí que é eterno, né? Então nesse ponto o aprendizado de línguas leva vantagem, assim, né? Erro número 2 é acreditar em fórmulas mágicas, tá? Vou aprender inglês online, então isso vai acelerar o meu aprendizado em 10 vezes, né? Ou vou aprender enfim, com esse curso específico aqui que me venderam, que disseram ali que pessoas aprenderam ali, tem testemunhos, né, de pessoas reais ali, não é IA nem nada, né? Quem garante, mas enfim, né? Que aprenderam em 3 meses, que mudaram de vida e tudo e tal, né? E, como eu disse, muitas vezes pode até ser verdade, mas a pergunta que você tem que fazer quem garante que vai funcionar pra mim, né? Caso você falando. Né? E não é ser pessimista, é ser realista. É entender que não existe fórmula mágica.
Aprendizado de idiomas, aprendizado de inglês é tempo, esforço e dedicação, né? Então, não dá para acreditar em fórmula mágica. Isso não significa dizer que você não vai olhar cursos, né? Analisar professores, metodologias, né? E ver qual delas, né? Quais delas, cada um, né? Dos itens que eu falei aqui, né? Professor, livro, curso, enfim, se encaixa melhor com o teu perfil, né? É óbvio que isso você tem que fazer, mas tomar cuidado para não cair em conto de fadas, porque se alguém fala para você que aprender inglês é fácil, como eu já vi, infelizmente, eu não vou citar nomes aqui para não ser antiético, mas já vi pessoas na internet, né, fazendo esse trabalho de marketing digital, dizendo, abre aspas, que o esforço para você aprender, né, vai ser feito por eles, né? Você só teria que fazer o esforço de pôr a mão no bolso e pagar, né? Literalmente era dito isso, né? Você entra no curso e o resto é com a gente. Não, não existe isso. O resto é com você mesmo. O seu aprendizado é tua responsabilidade. Não tente terceirizar isso. Logicamente, né? Todo o ambiente vai te favorecer ou desfavorecer, e é tua responsabilidade também saber quem fica e quem vai nessa tua jornada, né? Quem fica do seu lado ou quem vai embora nessa sua jornada. Mas no final do dia a responsabilidade é toda sua. Por isso, não acredite em fórmulas mágicas. Analise as opções que tem no mercado, né? Ou até mesmo se você for estudar por conta própria, mas saiba que não existe milagre nesse assunto, tá? Ah, eu tô inventando uma IA nova. Ah, então, vá nessa. O terceiro é mais ou menos um spin-off dessa aqui, que é acreditar em metodologia perfeita, né? Parece a mesma coisa do item anterior, mas ela talvez até faça parte, mas eu gostaria de dar uma luz especial sobre ela, que é a questão de achar que uma metodologia, né, específica é perfeita, né? Ela pode ser perfeita para você, pode ser perfeita para 1 milhão de pessoas, mas provavelmente, com base na minha experiência como professor de línguas, ela não vai ser perfeita para todos os alunos. Por quê? Porque um adágio que eu gosto, um ditado do poliglota Luca Lampariello, da Itália, que é um dos meus gurus, eu diria assim, é que, não sei se foi ele que inventou isso, mas ele fala, né? E é a mais pura verdade. Línguas não são ensinadas, línguas são aprendidas, né? Isso de nenhuma maneira é desmerecer o trabalho do professor. O trabalho do professor, ou facilitador, se você quiser chamá-lo assim, chamar-nos assim, é fundamental e indispensável para quê? Para o aluno aprender no espaço mais curto de tempo possível. Isso é o princípio da tutoria, né? É você ensinar para alguém algo em 30 minutos que você levou 30 horas, talvez, para aprender, né? Então, lógico que não dá para ensinar inglês em 30 minutos, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Então tenha certeza que o seu professor, se ele for um bom professor, né, um professor que se preze minimamente, ele vai te ajudar a cortar muitos caminhos, né? Então é fundamental você entender que a metodologia perfeita não existe, né? Existem metodologias que se encaixam, que vão na direção de alunos com perfis específicos, né? Então, no fim do dia, cada aluno, cada ser humano aprende de uma forma, né? Então não vai haver uma forma única, exclusiva, apesar de muitas pessoas dizerem isso aí em propagandas online, né? Mas, como a gente sabe, propagandas são assim. Quarto erro, na minha leitura, é não entender a importância da gramática. Eu trabalho com professores, eu tenho colegas que são da opinião de que não é necessário estudar muita gramática, uma vez que nós, como, né, falantes de uma língua nativa, no nosso caso a língua portuguesa, aprendemos essa língua sem estudar gramática. Quem me conhece, quem conversa comigo no particular a esse respeito, sabe que eu não sou dessa opinião. Eu penso que, sim, é importante aprender gramática. É lógico que não se pode exagerar nesse aprendizado, a não ser que o seu objetivo enquanto aluno seja aprender a língua para ensinar para outras pessoas no futuro. Eu não quero só falar inglês, eu quero falar inglês e me tornar um professor de inglês no futuro. Aí sim, como esse não é o caso da maioria dos alunos, pelo menos dos que eu tenho e já tive, eu digo que não dá para exagerar na gramática, né? Então, professor, aí entra novamente a figura do tutor, do professor, de poder dosar isso. Mas não dá para dizer
Ah, não vou ensinar nada de gramática, porque a gramática, vamos entrar direto então no que interessa nesse ponto. Gramática nada mais é do que a língua da língua. Ou seja, como que eu me refiro a itens, características, né, elementos, digamos assim, né, que nós utilizamos dentro do nosso idioma, dentro de um idioma, né, e que normalmente, pelo menos entre o português e o inglês, vai contrastar, ou seja, vai haver diferenças entre a forma que o idioma materno, no nosso caso o português, e o idioma alvo, no caso aqui, né, no seu caso aqui, o inglês, funcionam. Então eu preciso explicar, por exemplo, né, talvez você nunca estudou inglês, eu espero que você entenda, e o meu exemplo fique perfeito com isso, que se eu vou ensinar inglês para um brasileiro, eu preciso falar para ele, olha, uma boa notícia, o inglês não tem toda a conjugação da língua portuguesa. Por exemplo, quando você vai dizer em português, eu falo, nós falamos, né? Eles falam, ela fala. Tem pequenas diferenças no verbo falar, que a gente chama de conjugação, essas modificaçõezinhas, né? Eu falo, você fala. Isso quase não acontece em inglês. Acontece bem menos, né? Não dá pra comparar. Se você fala inglês, você entende perfeitamente o que eu tô falando. Então é importante o aluno saber disso, senão ele vai aprender o pronome eu, I, independente se ele souber que isso se chama de pronome, não vem ao caso, e o verbo speak. Novamente, independente se ele souber que isso se chama de verbo, né? Mas ele vai querer saber, I speak, eu falo. Ele fala é o quê? He, né? Claro que nesse caso vai ter uma mudançazinha, mas de um modo geral não vai ter. Então, você tá entendendo onde eu quero chegar. Então, tem que ter, sim, uma base gramatical, né? Sem exageros, sem cair no gramatiquês, né? Quem é meu aluno sabe, quem já foi, muitas das vezes, eu crio apelidos para algumas nomenclaturas gramaticais por julgá-las muito complexas e muito, sei lá, né, que possam acabar e acabam, na minha opinião, desviando o foco do aluno. Então eu crio um avatarzinho para ele. Por exemplo, adjetivo eu chamo de adesivo, né, para poder explicar a função do adjetivo. O adesivo cola, o adjetivo cola no sujeito também. Então, né, por aí. Mas isso é gramática. Não importa se eu dou uma capa de, né, digamos assim, de uma capa lúdica, né, divertida, é a gramática. Talvez nós estejamos falando, eu e meus colegas, né, que pensam que gramática não é importante, e eu os respeito, que fique muito claro aqui, né? De repente, para você, como eu falei no item anterior, né, pode ser da categoria de alunos que não vai precisar de gramática, então tá tudo certo, né? Então, deixo claro aqui que eu tenho essa discordância respeitosa deles, né? Erro número 5 é de não estudar todos os dias. E com estudar, eu não estou falando de abrir um livro e aprender gramática. Apesar disso, fazer parte do que eu estou chamando de estudar, né? Claro que tecnicamente isso é estudar. Mas o que eu quero dizer com estudar é não ter contato diário com o idioma. Você precisa ter, né? A ciência já fala isso. Não vou deixar esse vídeo mais complexo, nem mais longo, tentando entrar em estudos aqui e ali. Mas a ciência já deixou claro, tem deixado claro cada vez mais que nosso cérebro retém mais informações que vêm em pequenos, digamos, espaços de tempo, porém diariamente, do que num único montante uma vez por semana ou cada quinzena ou mês. Por exemplo, é melhor estudar 10 minutos por dia de segunda a sexta do que 1h30 apenas no sábado. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência. Tá? Tem a ver com a questão do ciclo circadiano, nosso cérebro, né? Dormir, volta, enfim, religa. Tem todo um porém lá que, para quem tem curiosidade, é só pesquisar lá sobre ciclo circadiano e aprendizado, né? Tá cheio de coisa lá boa para ver na internet. Então, é fundamental fazer esse contato. E aqui o contato com a língua, quero dizer, né? Fundamental fazer esse contato diário com o idioma, nem que seja apenas 10 minutos. É óbvio que 10 minutos está longe de ser o ideal, né? Mas já é um começo. De repente você, né? E aqui eu colocaria talvez um subtópico de não mentir para si mesmo, né? Você, não, vou estudar 2 horas por dia. E você não tem essas 2 horas, né? Você não vai deixar de dormir, pelo menos não no longo prazo, médio e longo prazo, né? Para poder estudar, né? Não é o ideal, né?
Uma vez ou outra, ok, né? Mas, né, como eu falei, médio e longo prazo não é o ideal. Então não adianta mentir pra si mesmo, né? Mas coloca 10 minutos, aí vai expandindo, 10, 15, 20, 30, né? Eu acredito que, com raríssimas exceções, todo mundo que fizer isso vai, quando começou com 10, dali um mês, tá fazendo 30 minutos por dia, ou até 1 hora, vai perceber que essa barreira do eu não consigo mais de 10 minutos é muito mais psicológica do que física. Repito, para a maioria, com exceções, é claro, né? Tem pessoas que realmente têm agenda bem atribulada, né? E eu não tô falando só de diretor de empresa, de presidente de país, não. Às vezes pai de família mesmo, né? Tem N responsabilidades, né? Mas o ponto é esse, né? Você realmente criar esse hábito, e só para resgatar o que eu comecei falando, não necessariamente apenas estudar gramática, aprender vocabulário, né? Não, hoje não vou ver nada do livro, hoje eu vou aprender as partes do corpo, vou memorizar as partes do corpo. Hoje vou dedicar meu dia para memorizar as partes do corpo. Olha que script, né, de estudo sensacional, né? Você vai fazer algo que com certeza você vai usar, né? Partes do corpo é diferente de pega uma lista de palavras, objetos que você não vai usar, né? Bisturi, chave de fenda, né? Claro que é bom saber essas palavras, mas, né? Compare com partes do corpo, por exemplo, ou cores, ou profissões, enfim, né? Então o ponto é ter contato com o idioma todos os dias, inclusive de forma lúdica, ouvir músicas, pegar e traduzir uma música que você gosta. E o que mais tem aí é dica em relação a isso, né? Mas todo santo dia. E sábado e domingo. Teu cérebro não sabe que é sábado e domingo. Então, você vai fazer isso todos os dias. Aí você vai adequar, né, ao dia, né? Hoje é domingo, eu quero fazer algo mais tranquilo. Ou, pelo contrário, já que hoje é domingo, já que hoje eu dormi até mais tarde, hoje eu vou sentar a ripa no gato, vou estudar gramática mesmo, vou fritar meu cérebro. Enfim, né? Tua rotina, né? Como eu falei, né? A responsabilidade é sua, a língua é aprendida e não ensinada, né? Então, nada melhor do que você mesmo adequar a sua rotina em relação aos seus objetivos, aos seus estudos. E por último, e não menos importante, não trazer o inglês para sua vida. Diferentemente da maioria das coisas que você aprende na sua vida, um idioma, e o inglês, óbvio, não é exceção, é algo que você... Eu vou pedir licença para usar um termo que talvez não faça parte desse ramo, você vai adotar é como se você adotasse um filho, né? Porque isso vai transformar a sua personalidade. Isso tem que transformar a sua personalidade. Eu já tive alunos que falaram, não, eu só estudo inglês porque eu preciso, eu não gosto. Mas eu sei, eu acredito neles, que eles não tem por que terem mentido pra mim em relação a isso, né? Mas eu percebia que o inglês fazia parte da vida deles de alguma forma, além das aulas, é claro, né? Assistiam filme, ouviam música, viam a letra da música e vinham perguntar o significado, vamos interpretar isso aqui, nananã, né? Não raras vezes precisavam do inglês para fazer novas amizades, né? Então acaba acontecendo, né? Então isso é inevitável. O inglês, a nova língua que você aprende, e o inglês não é exceção, precisa fazer parte, precisa ser adotada, né? A nova língua, no caso o inglês, precisa ser adotada por você. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Não faz sentido você achar que você vai só estudar, vai só digamos, pensar nesse idioma nas aulas, ou no momento em que você vai precisar do idioma, né? Eu vou nas aulas e depois lá no trabalho, quando eu preciso lá para desenrolar alguma coisa, eu vou pensar no inglês. Não, traz isso para sua vida, descobre se você gosta de, suponhamos, rock, né? Dificilmente se você gosta de rock, você não conhece nenhuma banda de língua inglesa, mas enfim, né? Vai lá, pesquisa, né? Vê as que você gosta. Às vezes você gosta de bandas de língua inglesa e você não parou para traduzir as letras, entender, né? Ver entrevistas, né? O mesmo vale para filmes, séries, poesia, livros, né? Leitura de blogs, né? Óbvio, por que não? Né? Interação com outras pessoas, né? Vamos supor, você ter amigos, eventualmente você começar a ter amigos na sua lista de conhecidos, cujos quais você só pode se comunicar em inglês. Então essa amizade não vai existir de outra maneira, né? E não caia na armadilha de achar que a tecnologia vai tirar essa necessidade. A tecnologia vai e já está nos ajudando a superar essas barreiras, mas uma boa amizade ou até mesmo um bom relacionamento profissional,
ele só vai acontecer de fato, pelo menos nesse século, né? De um cérebro pro outro. E por que não? De um coração pro outro, né? Então, é isso em resumo. Obrigado pela sua atenção. A conversa foi mais séria hoje, necessária. Eu espero que você saia daqui com uma nova... com uma renovação de ares, no sentido de se você ia desistir, se você já havia desistido de aprender inglês, você agora pense, não, vamos continuar, dá pra fazer acontecer sim, eu só preciso fazer essa pequena correção de percurso. E é isso por esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar, principalmente com um amigo que você saiba que precisa ouvir essa mensagem, e a gente se vê aqui mesmo no nosso próximo vídeo. See you later.